Olá, irmãos, graça e paz do Senhor Jesus Cristo, sejam bem-vindos para mais esse tempo de estudo da Palavra de Deus. Estamos estudando a carta de Paulo aos Efésios. Hoje nós vamos continuar o estudo no capítulo 5, nós vamos ver do verso 21 ao verso 31, amém? Para nossa edificação, então nós vamos expor aí o texto para a gente ler. Então, Efésios 21, capítulo 5, de 21 a 31. Diz assim a palavra de Deus: sujeitem-se uns aos outros por temor a Cristo. Esposas, sujeitem-se cada uma a seu marido como ao Senhor, pois o marido é o cabeça da esposa, como Cristo é o cabeça da igreja. Ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa como amam ao próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele como Cristo cuida da igreja. E nós somos membros do seu corpo. Por isso, o homem deixa pai e mãe e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne. Amém? Então, nós vamos falar um pouquinho hoje sobre a mutualidade cristã, né, na família, no relacionamento conjugal. Tá? No texto que nós acabamos de ler, um pouquinho antes, no versículo 15 desse capítulo 5, se você abrir a tua Bíblia, aí você vai encontrar, Paulo, ele nos orienta sobre o modo como a gente vive. Foi o estudo que eu fiz na quarta-feira passada. Se você não assistiu, depois você entra lá no site da igreja e assista o estudo, que é o modo como a gente vive. Paulo aqui começa no versículo 15 dizendo, portanto, esse portanto refere, uma vez que vocês são de Jesus, uma vez que vocês foram resgatados do império das trevas e agora pertencem ao reino de Deus, sejam cuidadosos com o seu modo de vida. A ideia de modo de vida aqui é seu estilo de vida, né? E aí ele vai falar que existe dois modos de se viver. Você pode viver como uma pessoa insensata, e também é conhecido como tolo. Você pode viver de forma insensata, mas você também pode viver como um homem ou uma mulher sábio ou sábia, né? Então, o convite que Deus nos faz é para sermos sábios na nossa maneira de viver, tá? E aí ele vai estar, então, nos dando algumas orientações que caracterizam uma pessoa que vive de modo sábio. A primeira coisa que ele fala é o seguinte, eu não vou fazer o estudo de novo, mas só repassando para dar pano de fundo. Fala assim, olha, a gente tem que aprender a aproveitar as oportunidades. A vida é para ser vivida. Não pense que porque nós somos de Cristo, eu não posso mais ter prazeres, desfrutar da vida, me alegrar com essa vida. Nada disso. Pode. A gente tem que viver. E ser crente não é ser um cara rabugento, chato, infeliz, mal amado, mal... Não. O cristão, ele é uma pessoa livre. Paulo fala que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Mas eu tenho liberdade até para dizer não, né? A verdadeira liberdade não é fazer o que eu quero. A verdadeira liberdade é fazer o que me convém. Paulo fala, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me
convém, né? E aí ele diz aqui que o insensato, ele age de forma impensada. Ele é impulsionado pelas paixões, pelos desejos, né? E o homem sábio, em vez de agir pelo impulso, ele procura saber qual é a vontade de Deus. É isso que o texto está falando. O homem insensato, ele é descontrolado, ele bebe demasiadamente, se embriaga. O homem sábio, né, procura ter uma vida guiada e orientada, controlada pelo Espírito Santo, né? E aqui ele vai falando, o homem sábio louva, glorifica a Deus. O insensato reclama, o homem sábio dá graças por tudo. E aqui ele continua dizendo, e vai entrar no nosso estudo de hoje. A pessoa sábia, presta atenção nisso, e agora nós vamos entrar na mutualidade que eu falei. A pessoa sábia tem um espírito de servo, né? A pessoa insensata tem um espírito arrogante, presunçoso, autoritário, dominador. Então, o texto começa no versículo 21 falando: sujeitem-se uns aos outros, né? Se sujeite, quer dizer, sirva, se dedique, né? Procure ser sensível às necessidades do outro. Pare e pense o seguinte: você tem sido sensível à necessidade do outro? Quem é esse outro? Paulo vai dar um exemplo aqui, que é um dos lugares mais difíceis, como o Ricardo falou, começando pelo lar, né? A verdadeira sabedoria começa dentro de casa, né? A verdadeira vida cristã começa dentro de casa. Por que dentro de casa? Porque dentro de casa nós não conseguimos representar. Dentro de casa, o nosso pior aparece. A Dalva é a pessoa que mais conhece os meus defeitos. E apesar disso, essa mulher resolve me amar ainda. É doida. Mas a recíproca é verdadeira também. Eu falo para vocês, pensam que ela é boazinha? Ela só tem cara de boazinha. Ela é brava comigo. Eu corto um doce com essa mulher aqui. Entendeu? Eu também conheço os defeitos dela. E assim é, né? A gente está com alguns casais hoje aqui, ó. A Luísa e o Sidão. A Luísa sabe que o Cidinho dela não é tão Cidinho assim, né? Conhece a fera do negão lá. Tá pensando o quê? Mas a recíproca é verdadeira. A Luísa também não é esse docinho de coco. Pergunta pro Sidão lá. Então, a gente tem tudo isso, né? E assim cada um de nós aqui. Eu não vou ficar falando das particularidades de vocês aí, né? E desculpa citar o exemplo do Sidão aí, mas amorosamente, né? Então, dentro de casa, que é o maior exercício de espiritualidade. Por isso que a Bíblia fala que quem não sabe governar a sua casa não está apto para governar a igreja de Deus. Olha como isso é sério, pessoal. Não é verdade? Então, eu tenho que ser exemplo dentro da minha casa. Tá? Então, essa mutualidade. Então, ele fala que maridos e esposas, né, precisam demonstrar amor mútuo e ser sensíveis às necessidades um do outro. Porque as necessidades da mulher são diferentes das necessidades do homem, sim ou não? Né? Então, eu não posso pensar que a minha esposa tem as mesmas necessidades que eu. E nem ela achar que eu tenho as mesmas necessidades que ela. Nós somos bicho esquisito, cada um tem um livro chamado O Homem de Marte e a Mulher de Vênus, né? Nós somos muito diferentes. Deus fez Adão, jogou a forma fora, falou não ficou muito bom, e criou a mulher. Tentou acertar, mas também acho que não ficou perfeito, né? Então, deu esse negócio chamado família aí. Então, para nós, homens, as mulheres são esquisitas, mas para as mulheres, nós somos esquisitos. Mas aí tem a presença de Deus que nos ajuda, que nos ensina a servos, a nos sujeitarmos uns aos outros. E esse é o princípio no ambiente mais restrito, que é a família, né? Dentro de casa. E aí o apóstolo Paulo nos dá alguns exemplos de como vamos ser, tá?
sensíveis e serviram o outro. Tá? O que machuca é quando a gente começa a viver na relação com o outro, seja cônjuge, seja colega de trabalho, seja irmão na igreja. O problema começa quando, em desobediência à palavra de Deus, nós temos uma vida pecaminosa e esses padrões pecaminosos acabam criando mágoas, ressentimentos, distanciamento entre marido e mulher, entre pais e filhos, entre irmãos da igreja, não é? E aí a gente cria uma relação conflituosa e sofrível. Então o texto fala assim, ó, exemplificando as mulheres. E não adianta a gente isolar o texto fora do contexto vira pretexto. Então nós temos que entender o texto todo. Ele fala aqui, ó, esposa, sujeitem-se cada uma a seu marido, como ao Senhor. Então, sirva, né? Seja submissa, procure compreender a necessidade dele. Por quê? Porque o marido tem uma responsabilidade como cabeça da esposa. Aí ele fala assim, como Cristo é o cabeça da igreja, ele é o salvador do seu corpo, ele é o salvador do seu corpo, a igreja. Assim como a igreja se sujeita a Cristo, também vocês, esposas, devem se sujeitar em tudo ao seu marido. Aí vem aquela, não, que de jeito nenhum, homem nenhum vai mandar em mim, que, né? Não, esse negócio aí é ultrapassado, isso aí é aquelas mulheres que... Não tem nada a ver isso aí. Não estou falando que se sujeitar, você vai virar capacho do seu marido, se ele te jogar na parede e chamar você de lagartixa, você tem que ficar contente. Não é nada disso. Não é deixar o marido fazer o que quiser com a mulher, maltratá-la, subjugá-la. Não, peraí. Cristo, ele cuidou, né? A igreja está sujeita, o referencial é muito forte. A mulher é como a igreja. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, a mulher tem que estar sujeita ao seu marido. Mas tem uma via de mão dupla, né? Para a mulher ser sujeita e ficar sob a liderança do marido, né? Esse marido tem que fazer algo em contrapartida. Ele tem, olha o versículo 28. Marido, ame cada um a sua esposa, né? Como que eu devo amar a minha esposa? Como Cristo amou a igreja. E como é que Cristo amou a igreja? Ele entregou a sua vida por ela. Agora, vamos aqui, ó, tem um monte de mulher aqui. Qual de vocês não vão seguir um homem que está disposto a dar a vida deles por vocês? Por você. Um homem que faz o que for possível e impossível para te fazer feliz, para te abençoar, para cuidar de você, para dar a você o sentimento de se sentir amada e especial. Não tem uma mulher nesse planeta que não vai ter prazer em poder seguir um homem e servir um homem que a serve primeiro com amor. Porque é o amor, o agente, que vai dar a química dessa relação, né? Essa sujeição, ela é regada pelo amor. Porque a mulher que ama se submete. O homem que ama, cuida, né? Porque o amor não mede esforços. O que diz lá Coríntios 13 sobre o amor? Tudo sofre, tudo espera, tudo suporta, é paciente, não é assim? Bondoso, longânimo, blá, 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 blá. Quanto amor, né? Então, assim, o marido, né, deve amar, a fim de torná-la santa, né, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Então, o marido é o sacerdote do lar.
ele tem que ser o responsável. O homem tem que liderar. Do ponto de vista de Deus, essa responsabilidade é nossa. E não pensa que ser líder é privilégio. Ser líder é responsabilidade. Tem gente que fala, é líder, eu quero ser... Mas não é qualquer um que pode ser líder. Porque a liderança requer compromisso em cuidar dos seus liderados. Você pensa, é fácil ser pastor? Não é fácil ser pastor. Eu tenho uma responsabilidade de cuidar de vocês. Não é fácil ser líder. Tá? Se der alguma coisa errada, a liderança é culpada. Então, num lar, desculpe vocês, homens aqui, o sucesso e o fracasso da família está mais na sua mão do que na mão da sua esposa. A responsabilidade é nossa. Né? Ai, pastor, não me fala um negócio desse, eu devia ter nascido mulher. Não, entendeu? A responsabilidade é sua. E você tem que buscar na palavra de Deus. Você que é um homem de Deus, um homem cristão, você tem que buscar na palavra de Deus a sabedoria, né? Você tem que se encher do Espírito, senão você não vai dar conta. Se a sua mente estiver no mundo, se você estiver vivendo nos padrões do mundo, você não vai ser um bom marido, você não vai ser um bom pai, você não vai ser bênção no teu lar. Então, a gente tem que aprender na palavra de Deus. É isso que o texto está dizendo. Tá? É a palavra, assim como o fez, olha o verso 27, assim como fez para apresentá-la a si mesma, como igreja, gloriosa, sem mácula, ruga, ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. A nossa esposa tem que ser vista por nós como uma princesa. Entendeu? Ela é a mãe dos nossos filhos. Ela é a nossa companheira de vida. E cá entre nós, ela é até um pouco mãe da gente, né? Que a esposa cuida do marido. Eu era meio esculambadinho. Depois que eu casei com a Dalva, até melhorei. Ela pega no meu pé, fala, ó, põe essa roupa, tira esse sapato, corta esse cabelo, faz essa barba. Ela cuida de mim. Entendeu? Então, a esposa, é amor. Né? E você retribui. O que você quer comer? Um procura agradar o outro. Nós temos um problema sério aqui em casa de alimentação. A Dalva gosta de um estilo de comida, eu gosto de outro. Isso não é problema para brigar aqui. Eu vou comer na casa do vizinho. Não, brincadeira. Às vezes, eu faço uma comida que só eu como. E a gente se entende aqui. Acho que eu devo ter uns descendentes lá na Bahia, eu gosto das comidas mais temperadas, ela não pode nem ver pimenta. A pimenta passou perto dela, ela passa... Então, ela é alérgica a pimenta, camarão, e eu gosto de um bobó de camarão. Olha, Bruno, como eu sofro aqui, tá vendo? Se a Amanda fizer um bom bobó, pode me chamar que passando a Covid, eu vou almoçar aí com o meu bobó. Né? Mas a Dalva vai comer arroz, feijão e ovo. Então, a gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Como você é mala e não come nada, também não posso comer nada por causa de você. Se ficar reclamando um com o outro, não vai dar certo. Não é verdade? Então, o quanto que eu me preocupo em entender e compreender o outro, as necessidades do outro. E o outro, porque isso tem que ser via dupla, tá? Porque não dá para você só dar e não receber. Sabe? A construção de um amor conjugal é de 4 mãos, tá? Eu tenho que ceder para agradá-la? Ela tem que ceder para me agradar? Tem, entendeu? Nós cedemos um ao outro. Por exemplo, eu gosto de andar de moto. Ela fica preocupada, eu sei que ela fica preocupada quando eu saio de moto. Quando eu chego à tarde, o joelho dela está vermelho, ficou de joelho orando aqui por mim, né? Mas ela respeita o meu gosto. E eu sei que ela se preocupa, então eu ligo de onde eu chego, cheguei, estou saindo, entendeu? Porque eu sei que ela fica preocupada. Mas há um cuidado mútuo. Desculpa eu estar me dando como exemplo, mas minha mulher está aqui. Se eu não tivesse, eu podia estar inventando essas histórias, mas ela está aqui assistindo. Então, agora, eu sou um ótimo marido? Não é a palavra. Eu procuro ser aquilo que a palavra de Deus manda. O Newton é tranqueira, né? Mas
a gente deixando Deus dirigir a nossa vida, o Espírito Santo vai nos moldando e vai nos tornando pessoas melhores. Eu acho que todos vocês já passaram por isso. Olha lá a cara do Adriano. O Adriano, antes de conhecer Jesus, não era esse homem maravilhoso, né? Mas Jesus transformou a vida dele. Não é, Aline? Você conhecia o Tranqueira, não conhecia? Agora é bênção de Deus. E assim vai com cada um de nós. Não é verdade? Então, é bênção do Senhor. E aqui vai falando, ó, da mesma forma, maridos devem, é um dever, ó, o versículo 28, devem amar cada um a sua esposa, como ama o próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa, na verdade, ama a si mesmo. A sua esposa é parte de você. A Bíblia fala que nós seremos um só corpo, né? Portanto, deixa o homem seu pai e sua mãe, e una-se a sua mulher, e serão ambos uma só carne. A Amanda é parte do teu corpo, Bruno. O Bruno é parte do teu corpo, Amanda. Agora vai ficar se mutilando? Se alguém começar a se mutilar, você vai falar o quê? É doido, hein? Tá doente. Então, cuidar da esposa, cuidar do marido, é cuidar de si próprio. É isso que a Bíblia está dizendo. Não é lindo isso? Fala a verdade. Agora, a gente tem que passar por cima do nosso orgulho. A gente tem que deixar o Espírito Santo moldar a nossa natureza. Senão a gente não dá conta. Como eu brinquei no começo, a gente é tudo tranqueira, a gente é tudo pecador. A nossa natureza é egoísta. Então, você quer ver teu casamento decolar? Sirva. Escute a necessidade do seu cônjuge. Procura ser para ele aquilo que ele espera. Entendeu? Maridos e esposas precisam demonstrar amor mútuo e ser sensíveis às necessidades uns dos outros, né? Então, que você possa, né, cuidar do seu relacionamento familiar, né, como cristão. Que o seu lar seja uma bênção. Porque uma igreja forte se faz com lares fortes. Tá? Uma verdadeira liderança, uma verdadeira submissão dentro de casa faz toda a diferença nas outras áreas da vida, que é o que nós vamos ver aqui. Então, o start está no casal. Começamos com o casal. Semana que vem a gente vai continuar esse estudo, vamos falar um pouquinho de relacionamento com filhos e depois a gente vai seguindo. Tá bom? Que o Senhor possa nos abençoar, que essa palavra possa ter encontrado guarida aí no seu coração e que Deus possa te abençoar através do estudo dessa palavra. Fique com Deus e em nome do Senhor Jesus Cristo. Até quarta-feira que vem.